Nós que vivemos no Brasil, um país que está organizado economicamente, politicamente, para reproduzir a desigualdade social, econômica. Já tem 525 anos que no Brasil se reproduz cotidianamente uma minoria nadando no luxo, concentrando as terras, e a maioria do povo, a classe trabalhadora, a classe camponesa, uma opressão, uma injustiça federal. E aí esse professor, lá nesse livro, perguntava assim, falou, olha, um dos critérios para a gente se perguntar se o tipo de religião que eu estou colocando em prática é autêntica, se é a religião profética ou não, é o seguinte: o meu jeito de ser e de agir, eu estou sendo cúmplice das explorações e das injustiças? Eu estou sendo aplaudido por todo mundo, pelos oprimidos e pelos opressores? Ou o nosso jeito de viver, de conviver, de atuar, está incomodando quem está sendo corrupto, opressor, explorador? É uma boa pergunta para a gente ver se a gente está exercendo a nossa dimensão profética. O importante também, queria revisitar com vocês, já é bastante comum, mas faz bem. Existem muitas formas da gente exercer a nossa dimensão profética. Não é um único jeito. Tem muitas formas. Por exemplo, se a gente vai olhar na história na Bíblia, é possível que a gente possa dizer assim que a profecia teve várias fases, várias etapas, e aconteceu de vários jeitos. Um primeiro jeito, talvez a gente pode dizer, é que um grupinho que tentava captar a voz de Deus se tornou conselheiros do rei. Quem estava no poder pensava assim, olha, nós vamos dar bons conselhos para quem está exercendo o poder, e aí essa pessoa que está no poder não vai ser corrupta, não vai ser exploradora e tal. Só que passou mais um tempo, aí os profetas, vários profetas perceberam, falaram, tem rei que está sendo tirano, está sendo ditador, está oprimindo, está explorando, nós temos que denunciá-lo. E aí na Bíblia tem muitas críticas e muitas denúncias contra muitos reis, contra príncipes, contra latifundiários. Chegou uma fase também que falou, nós temos que criticar, não é só os opressores lá da política, do poder político e do poder econômico, não. Nós temos também que criticar líderes do poder religioso. Tem muita gente que está usando em vão o nome de Deus. E aí está lá um dos princípios, uma das palavras do decálogo, Não usar em vão o nome de Deus. Aí tem muitas críticas também a sacerdotes, tem muitas denúncias a falsos profetas. Tinha naquela época e tem hoje, não tem? Tá assim. Hoje eu brinco com as pessoas quando vem gente me elogiar assim. Nossa, Frei Gilvanda, quando eu estava ao lado da mamãe, chegava um monte de gente para elogiar a mamãe. Nossa, dona Tininha, mas só tem que dar graças a Deus, só tem um filho padre, hein? Aí hoje eu brinco com as pessoas assim, não basta ser padre, não basta ser frei ou ser freira, não basta ser advogado ou ser professor, ou administrador. Precisa ser um bom padre, um bom frei, uma boa freira, um bom advogado, porque tem picaretas em todas as profissões, não tem? Então, essa é uma das dimensões da profecia. A gente não se enganar só pelo rótulo. Chega uma pessoa e diz que é padre, é pastor, aí as pessoas, nossa, esse aqui eu já tenho que baixar a cabeça, porque o que sair da boca dele é tudo santo. Não, pode sair idolatria, pode sair coisa falsa. E aí na Bíblia tem também essa dimensão da profecia, denunciando e questionando líderes religiosos, sejam sacerdotes falsos, pastores falsos. Depois, com o passar do tempo, um grupo de profetas na Bíblia chegou à seguinte conclusão. Falou, não basta a gente denunciar as mazelas, as corrupções, as opressões das pessoas. Nós temos que denunciar também o sistema que está gerando as pessoas corruptas e opressoras.
E aí um grupo de profetas começou a denunciar a monarquia. Ah, não basta eu condenar e denunciar só o rei, mas tem uma engrenagem, na época era monarquia, tem uma engrenagem de administrar a sociedade que é justo. Então esse é outro tipo de profecia. Você perceber, e às vezes isso, gente, me ajuda muito eu a compreender. Hoje, por exemplo, tem gente que fala assim, Frei Gilvander, mas você fica aí na luta apoiando os sem terra, lutando por terra, apoiando os sem casa, lutando por moradia, apoiando os indígenas para resgatar os territórios deles, os quilombolas para conquistar os seus territórios. Frei Gilvander, mas tem pobre também que é opressor, tem pobre que é picareta, tem pobre que é ladrão. Tem, não tem? Aí eu comecei a refletir e pensei, mas nós nascemos assim? Não. Todos nós nascemos pelados, em pé de igualdade, com a mesma dignidade. Por tudo que eu já estudei. Estou até careca, estou usando o chapeuzinho aqui para tampar minha careca. Fiquei até careca. Por tudo que eu já estudei e já aprendi nos livros e aprendi também convivendo nas periferias, nas ocupações no meio do povo, hoje eu sou mais compreensivo com os pobres que são picaretas, porque eu percebo que o meio onde a gente vive, se a gente teve ou não teve condições de ter uma boa educação, condição de ter uma boa família e tudo. Agora, se eu sou criado no meio da guerra, no meio da violência, no meio da droga, no meio, não vou falar palavrão aqui, eu vou querer que depois a pessoa seja uma santa? Né, Antônio? É muito difícil, né? Agora, quem teve mais condições e né? Então eu fiquei feliz quando eu descobri que tem um país que é o seguinte, fala assim, teve uma multa de trânsito, o valor da multa vai ser correspondente ao poder econômico da pessoa e ao poder cultural dele também. Se é um pobre meio ignorante, paga lá os 100, 200 reais. Você é um empresário que tem até doutorado e tudo, ele vai pagar 5 mil reais porque ele aprendeu e ele sabia que tinha que respeitar e tal. Proporcional. Então, ser profeta e profetiza é a gente ter essa capacidade de ler e compreender a realidade, buscando ver qual a perspectiva de Deus, o olhar de Deus, a mão de Deus, a vontade de Deus agindo nesse meio. No andar da carruagem, quando, por exemplo, aumentou o comércio entre as várias regiões, entre os vários países, reapareceram os impérios, em contexto de internacionalização, aí tornou-se necessário um outro tipo de profecia, que se chama de apocalíptica. O primeiro livro da Bíblia que eu tentei ler foi o Apocalipse, né? Porque uma vez pequenininho lá em Unaí, tocando roça meia, e à noite um senhor apareceu assim, o sol estava querendo entrar, mas deu um vermelhidão lá no crepúsculo, né? Aí o senhor falou, tá vendo aquele vermelhidão lá atrás da montanha lá, o sol está entrando, aquele fogão lá é o Apocalipse, tá chegando ao fim do mundo, o fogão já começou lá, o fogão vai lastrar e vai pegar o mundo todo. Eu tinha acho que 4, 5 anos de idade. Nossa, mas esse senhor não sabe o terrorismo que ele fez em mim. Eu fiquei vários anos com medo desse trem. Falei, nossa, o mundo vai acabar com fogo? Aí foi o primeiro livro que eu fui ler. Comecei a ler o Apocalipse, aí quando começou a falar, tá caindo um terço das estrelas, e o trem tá desabando tudo. Falei, nossa, fechei o Apocalipse. Agora que aumentou o medo. Sabe qual foi a minha salvação? Depois que eu descobri um livrinho do Frei Carlos Mestre sobre Apocalipse, Esperança de um Povo, aí Frei Carlos fala assim, a primeira expressão que Jesus fala no Apocalipse é, não tenham medo, não tenham medo, tenham coragem, esperança. Então o livro do Apocalipse não é para meter medo em nós. Quem tem que ter medo do Apocalipse são os opressores, os que fazem a Babilônia, que faz os dragões, as bestas feras, as opressões todas. Agora o povo simples e humilde, o povo oprimido, que busca viver em comunidade,
tem que ficar feliz, está chegando a salvação, está chegando a Nova Jerusalém. Falei, tem outro jeito de entender. Porque era profecia com a roupagem apocalíptica, com muitos símbolos e uns códigos lá e tal, né? Então tem muitas formas. E poderia dizer hoje também o seguinte: o nosso querido Papa Francisco, acho que nos mostrou muito que a gente precisa tentar ver hoje também a profecia, o Deus nos visitando através da natureza. Não é apenas a carta aos Romanos que diz: a criação geme em dores de parto. A criação, nossa única casa comum, o planeta Terra, está gemendo, está gritando. Então, toda vez lá em Minas Gerais, quando eu vejo aquelas crateras gigantes, eu sinto aquilo como se fosse assim, é o nosso corpo, o corpo da Mãe Terra sendo estraçalhado, sendo apunhalado. Quando eu vejo monocultura só de eucalipto, eu falei, gente, toda a comunidade de vida que tinha aqui era lar e casa de milhares de passarinhos, tudo morto ou foi expulso. Agora só tem um tipo de árvore. Então a gente precisa ver também a voz de Deus nos visitando a partir dos sinais da natureza. Lá no Evangelho Jesus falava, atenção aos sinais dos tempos, mas nós temos que prestar atenção também nos sinais dos lugares. Nos sinais dos lugares. Quando a gente vê a natureza nos falando. Por que eu fiz essa retrospectiva aqui? Para mostrar que nesse tripé do carisma carmelitano, contemplação, fraternidade e profecia, e aí com esses três ícones, né? Profeta Elias, Maria e Eliseu, a mãe de Jesus e nossa mãe, que no seu jeito de viver combinou muito bem fraternidade, contemplação e profecia. Então Maria não vivenciou só a contemplação, só a fraternidade ou só a profecia. O profeta Elias foi um intransigente defensor dos pequenos. O profeta Elias se fez solidário com os pobres e teve a coragem de denunciar a brutal injustiça e violência praticada pelo rei Acabe e a rainha Jezabel, seguidores do Baal. Mas a idolatria séria e gravíssima, que é repudiada e denunciada pelos profetas e pelas profetisas da Bíblia, e que lamentavelmente também continua atuando atualmente, nós estamos em um contexto de uma brutal idolatria. Hoje tem idolatria do dinheiro, tem idolatria do mercado, tem idolatria do capital, tem idolatria do poder, idolatria do luxo, idolatria do ego, idolatria do individualismo. São todas realidades, uma engrenagem assim que desumaniza as pessoas, né? Desumaniza. E aí, resgatar essa trilogia, né? Profeta Elias, Eliseu e Maria enfatizam para nós a dimensão da profecia. E aí é muito bonito a gente perceber conforme as primeiras comunidades cristãs, as comunidades a partir de Lucas, fizeram questão de mostrar Maria, mãe de Jesus, nossa mãe, não apenas como uma mulher orante, solidária, mas mulher profetisa. E aí, como o Geraldino falou para nós aqui, né? Maria, que no Cântico de Maria, Magnífica, ela descreve lá, né? A utopia do sonho de Deus, derrubar do trono os poderosos e elevar os humildes.